A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. 10 de maio, sexta-feira. No último vídeo falamos sobre as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje falaremos sobre Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Preparados? Vamos em frente então. Tiatira é a quarta igreja e é conhecida como a igreja apóstata. Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era representante de uma destas fábricas, Atos 16:14. Tiatira representa o mais longo período da igreja, que vai de 538 d.C., com o início da supremacia papal, até 1517 d.C. Fica no meio das 7 igrejas, é a quarta no Apocalipse, sendo por isso uma figura apropriada da Idade Média. O significado do nome Tiatira, sacrifício de contrição, representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia, ou sacrificada, sendo substituída por obras e penitências. Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas e tradições do paganismo. Foi um período de forte perseguição, pois no século XII o papado criou o pior de seus estratagemas, o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. O Papa João Paulo II, no dia 15 de junho de 2004, em uma carta dirigida ao cardeal Roger Etchegaray, lida em uma conferência cujo tema era a Inquisição, pediu perdão pela tortura e assassinatos praticados durante aquele período. A quinta igreja que recebe a carta é a de Sardes, que é conhecida como a Igreja Reformada. A palavra Sardes significa cântico de alegria e também pode significar a que permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após séculos de apostasia e perseguição. Os membros desta igreja viviam das glórias do passado. O que haviam recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquela que fora a capital da Lídia, cobiçada e vencida por Ciro o Grande, estava agora morta. O período profético vivido é entre os anos 1517 a 1798 d.C. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período da igreja de Tiatira deveriam dar lugar a um grande movimento de reforma. E isso aconteceu com a chegada do período simbolizado por Sardes. Homens como Lutero, Knox, Calvino, Zwingli e outros trouxeram o povo de volta à palavra de Deus, a Bíblia. O marco deste retorno pode ser datado em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as vendas das indulgências, marcando assim o início da Reforma Protestante. Jesus, em seu sermão profético, declarou: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24:22. Pela influência da Reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798, quando terminou o período de supremacia papal. A penúltima igreja é a de Filadélfia, a igreja reavivada. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada em 150 a.C. A intenção de seu fundador era torná-la centro da civilização greco-asiática e um meio de espalhar a língua e os costumes gregos nas partes ocidentais da Lídia e da Frígia. Por isso, alguns a chamam de cidade missionária. A igreja de Filadélfia representa o período que vai de 1798, fim de 2.260 anos de supremacia papal, Apocalipse 12:6, até 1844, fim do período profético das 2.300 tardes de manhãs, Daniel 8:14. Este foi um período de notável atividade na obra das missões cristãs e na distribuição da Bíblia. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804 e a americana em 1816, mas foi também um momento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica e do breve retorno de Cristo. O cumprimento dos sinais dados por Jesus, Mateus 24:29, o escurecimento do sol e a lua como sangue, 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833, indicava a proximidade do fim. Assim, o final do século XVIII testemunhou a inauguração de um dos mais poderosos movimentos para a evangelização do mundo. O período de Filadélfia culminou com um grande movimento do segundo advento no século XIX. Através do estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, a cristandade chegou a uma profunda convicção de que a volta de Cristo estava próxima. Este reavivamento culminou numa grande decepção, como veremos quando fizermos o vídeo sobre o capítulo 10 do Apocalipse. Por fim, a última igreja, Laodiceia, conhecida como Igreja Autossuficiente. Laodiceia foi reconstruída por Antíoco II e chamada Laodiceia em homenagem à sua esposa, Laodice.
A igreja de Laodiceia é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Colossenses 4, 15 e 16. O texto indica que Paulo teria escrito também uma carta à igreja de Laodiceia, mas esta se perdeu. O período profético desta última igreja começou em 1844. Laodiceia é a última das 7 igrejas. Ela cobre o período da história da igreja em que o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus, leva a cabo seu ministério de juízo, logo antes de sua volta em glória. Jesus iniciou seu ministério como sacerdote, logo após a sua ascensão. Embora Jesus esteja no santuário celestial intercedendo e julgando seus filhos, o estado espiritual dos membros da igreja de Laodiceia é de profunda letargia. O Apocalipse os descreve como mornos, e a menos que mude de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3,18, serão rejeitados, ou seja, vomitados, Apocalipse 3,16. Chegamos então ao fim de nossa jornada de 7 períodos proféticos. Vale a pena relembrar as promessas feitas às 7 igrejas e como, através delas, a graça de Deus restaurará tudo que a humanidade perdeu. O livro de Gênesis fala da entrada do pecado no mundo e das perdas que esta acarretou. As promessas às 7 igrejas falam da graça de Deus e de como todas as coisas nos serão devolvidas. Chegamos também, irmãos, ao final deste vídeo, onde concluímos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, falando sobre as igrejas da Ásia. Na próxima sexta-feira estaremos no capítulo 4 do último livro sagrado da Bíblia. Aguarde, assista e compartilhe. Por falar em vídeo, nesta segunda-feira, não perca mais um vídeo onde abordaremos a 7ª lição do 2º trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.